O medo é uma das emoções mais paralisantes que existe. Ele te prende, te imobiliza, te impede de viver plenamente. Medo do futuro, medo de perder, medo de não ser suficiente, medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de sofrer. E o pior de tudo é que o medo se alimenta de si mesmo. Quanto mais você pensa nele, maior ele fica. Quanto mais você se preocupa, mais ansioso você fica. E, de repente, você está vivendo uma vida inteira dentro da sua cabeça, antecipando tragédias que nunca vão acontecer, criando cenários catastróficos que só existem na sua imaginação. E nesse turbilhão de pensamentos, de preocupações, de angústias, você se perde. Você esquece quem você é, você esquece quem Deus é, você esquece que você não está sozinho. E o medo vence. Ele domina seus dias, ele rouba sua paz, ele apaga sua alegria. Mas e se eu te dissesse que existe uma arma poderosa contra o medo? Uma arma que poucos conhecem, que poucos usam, mas que é imbatível. Essa arma é o silêncio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da fé. Não o silêncio da paralisia, mas o silêncio da confiança. Porque quando você silencia o barulho da mente, quando você acalma o caos interior, quando você se coloca diante de Deus em quietude, algo acontece. O medo perde a força. Ele não encontra onde se agarrar. Ele não tem espaço para crescer. Porque no silêncio, na presença de Deus, você lembra quem Ele é. Você lembra que Ele é maior que qualquer medo, mais forte que qualquer ameaça, mais poderoso que qualquer circunstância. Jesus, no barco com os discípulos, diante de uma tempestade violenta, estava dormindo. Os discípulos, apavorados, o acordaram. Mestre, não te importa que pereçamos? E Jesus se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, sossega. E imediatamente houve grande calmaria. E então ele perguntou aos discípulos: por que sois tão tímidos? Como não tendes fé? A tempestade estava lá, o perigo era real. Mas Jesus estava em silêncio, em paz, porque ele confiava no Pai. E quando ele falou, a tempestade obedeceu. O silêncio de Jesus não era a ignorância do perigo, era a confiança absoluta em Deus. E é esse silêncio que vence o medo. O medo grita, mas a fé sussurra. E o sussurro de Deus é mais poderoso que qualquer grito do medo. Quando você aprende a silenciar suas preocupações, quando você para de alimentar seus medos com pensamentos negativos, quando você escolhe confiar em vez de se desesperar, o medo perde o poder sobre você. São Francisco de Assis dizia: não temas, pois Deus está em tudo. O medo vem da ilusão de que você está sozinho, de que você precisa controlar tudo, de que você é responsável por resolver tudo. Mas a verdade é que Deus está no controle. Ele sempre esteve. E quando você reconhece isso, quando você entrega tudo nas mãos dele, quando você descansa na providência divina, o medo se dissolve. Porque você entende que não importa o que aconteça, Deus está com você. Romanos 8 pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada, absolutamente nada pode te separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem as coisas presentes, nem as futuras. Nada. Então, por que ter medo? Mas eu sei que a mente às vezes não obedece à razão. Eu sei que mesmo sabendo disso tudo, o medo ainda vem. E é por isso que o silêncio precisa ser praticado, treinado, cultivado. Não é algo que você consegue de uma hora para outra. É um exercício diário de fé. É acordar de manhã e, antes de deixar as preocupações invadirem sua mente, fazer silêncio diante de Deus. É respirar fundo e dizer: Senhor, eu confio em Ti. É ao longo do dia, toda vez que o medo aparecer, toda vez que a ansiedade bater, parar por um instante, fechar os olhos e lembrar: Deus está no controle.
eu não preciso ter medo. É escolher pensamentos de fé em vez de pensamentos de medo. É alimentar sua alma com a palavra de Deus, com as promessas dele, com a verdade que liberta. Filipenses 4 diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e pela súplica, com ações de graças, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. A paz não vem de ausência de problemas, vem da presença de Deus. E essa presença se manifesta no silêncio da oração, na quietude da confiança, na serenidade da fé. Então hoje eu te convido a vencer o medo não com luta, mas com rendição. Não com esforço, mas com descanso. Não com barulho, mas com silêncio. Silencie os pensamentos negativos, silencie as vozes de dúvida, silencie as previsões catastróficas. E no lugar delas, deixa que a voz de Deus ressoe no seu coração. Deixa que a paz dele tome conta de você. Deixa que a confiança nele expulse todo o medo. Porque o medo é uma mentira, mas Deus é a verdade. E a verdade sempre vence. Você é mais forte do que imagina, não por causa de você, mas por causa de quem está com você. Você vai vencer, você vai superar, você vai atravessar. Não por suas forças, mas pela graça de Deus. Então respira, confia e silencia. Deixa Deus lutar por você. E se esta mensagem trouxe paz ao seu coração, se você sentiu a presença de Deus através dessas palavras, inscreva-se no canal, ative o sininho, compartilhe com alguém que precisa vencer o medo. Porque juntos, fortalecidos pela fé, somos imbatíveis. Que Deus te abençoe, te guarde e te encha de paz. Uma paz que o mundo não pode dar, mas que Cristo dá. Amém.